que eu expliquei para vocês aqui, que a corrente 2 e corrente 3, elas se unem, se transformam na corrente total? Então, a lei de Kirchhoff é a corrente total é igual a corrente 1 mais corrente de R2, né? Mais corrente de R3. E aí eu preciso calcular a corrente de R2 e corrente de R3. Então, quando eu calculo essa forma aqui, que são as correntes, eu acho esse mesmo valor aqui, ó, de 10 miliamperes. Que naquela folha eu fiz aqui, ó, a prova. Eu chamei de prova. Que é 0,033 mais 0,066, que dá 0,1, que é mesmo que 10 miliamperes. Entendeu? Mais ou menos ainda. Muito bem. Não? Então vamos calcular de novo aqui. Vamos calcular a corrente total. A corrente total é igual à corrente de R2. Eu tenho a corrente R2? Não tenho. Então vamos pegar essa corrente R2 aqui, ó. Vou colocar uma cor que não atrapalhe muito. Essa cor aqui. Vamos calcular a corrente R2. Se eu pegar naquele triângulo de potência aqui, ó, corrente, resistência, tensão, corrente, resistência. Qual é o cálculo da corrente elétrica? A corrente é igual a tensão sobre resistência. A corrente que eu quero saber é a corrente R2. A tensão em cima do resistor 2 e resistência 2. A tensão eu não sei. A resistência eu sei que deixa eu verificar aqui, 300. Então aqui vai ser 300. A tensão eu não sei. Aí para eu saber a tensão, eu tenho que calcular minha tensão. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Para eu saber a tensão em cima do R2, em cima do resistor R2, eu tenho que saber a resistência e a corrente, né? Então, tensão em cima do resistor 2, eu tenho que saber a resistência, que é 300, eu já sei, e vezes a resistência. Eu vou pedir o seguinte, Lucas, é muito demorado fazer isso aqui, senão vai atrapalhar a nossa aula da apostila. Eu vou pedir que você veja lá no YouTube. Aham. Eu vejo. Certinho? Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao exercício, em alguma parte? Não, professor. Não, né? Então vamos lá. O livro, esse aqui é a parte 2, volume 2. O que o livro fala na segunda parte? Ela comenta, vamos lá, volume 2. Ela começa a definição de potência. Vamos lá, potência CC. Então agora eu vou identificar com vocês a unidade de medida de potência elétrica, seus submúltiplos, múltiplos, potência. O que é potência elétrica? Aqui, ó, nós temos dois camaradas, um fortão e um magrinho. Ou seja, nesses dois, a apostila pergunta para vocês, quem está realizando mais trabalho? O magrinho ou o cara fortão? É o cara fortão, ou seja, esse camarada aqui, ele realiza mais trabalho. Mas o que significa trabalho elétrico, né? O trabalho elétrico, ele pode ser expressado em calorífico. Quando você converte a energia elétrica em calor, você pode transformar o trabalho elétrico em luminoso, quando você converte energia elétrica em luz. Você pode transformar o trabalho da energia elétrica em mecânica, quando você converte a energia elétrica em um trabalho mecânico, ou seja, um motor elétrico, um ventilador que tem na casa de vocês. Mas, afinal das contas, como é que se dá essa potência elétrica?
A potência elétrica, a unidade dela é dada em watts. Você consegue encontrar essa potência em lâmpadas, por exemplo. Vocês já devem ter comprado uma lâmpada no mercado. Qual foi a lâmpada que vocês compraram na época? Se lembram? Alicia, Lucas, quem mais está online? Wesley, Clistone, Adriano. Qual foi a Tô lâmpada tentando que você... entender. Tô tentando entender agora. Qual foi? Vocês compraram alguma lâmpada no mercado? Sim. Uma lâmpada. Qual foi a potência que vocês compraram? 127 volts. Isso, atenção. 210. Não. Deixa eu ver se tem uma lâmpada aqui. Tem uma lâmpada ali no fundo lá. Depois eu pego. Não, não tem nenhuma lâmpada aqui. A lâmpada, gente, quando você vai comprar uma lâmpada, a lâmpada ela tem duas unidades. Tensão em 127 ou 220 e tem a potência. Aquelas lâmpadas mais fortes, elas vão ter a mesma tensão, 127. Tá? Você tem uma lâmpada lá que gera muita potência luminosa. Ela não é uma lâmpada 220, é uma lâmpada 127. O que diferencia de uma lâmpada de mais forte, mais fraca, é a potência. Ou seja, uma lâmpada de 60 watts, ela gera menos luminosidade que uma de 100 watts. Então, a lâmpada, ela gera uma potência luminosa. Só que essa potência luminosa, ela é dada em lumens, mas você pode dizer que seja em watts também. Tá? Aqui. Então, toda vez que você fala a palavra potência, dada em watts, quem foi que descobriu isso foi James Watts, que ele foi calcular a potência gerada pela energia elétrica. Então, toda vez que você permite a potência relacionar ao trabalho elétrico, realizado em tempo necessário por sua realização. Assim, a capacidade de cada consumidor produzir um trabalho em determinado tempo em meio à energia elétrica é chamada de potência elétrica, que é representada pela fórmula P, que é dado pelo T, pelo tempo. Ou seja, a potência é dada o trabalho sobre o tempo. E que tempo é esse? Né? Esse tempo é o tempo da época que James Watts descobriu a energia elétrica. Só que nos dias de hoje, a potência elétrica, você pode calcular ela através de uma equação que eu vou mostrar para vocês aqui. A potência elétrica ela é dada em watts, ou watt, como vocês podem pronunciar. U de urubu, watt, ou V de vamos, watts. Você pode pronunciar dessas duas formas, mas a maioria dos profissionais chama de watts. Tá? Então, você tem aqui a unidade de 1 watts, correspondente a 1 volts, que circula uma corrente de 1 segundo. A potência watts, ela pode ser dada em megawatts, quilowatts, aqui, quilowatts, megawatts, miliwatts e microwatts. Só que boa parte do nosso cotidiano nós vamos trabalhar de watts para cá, de watts para quilo e mega. Por exemplo, quando eu vou comprar uma lâmpada, 25 watts, por exemplo, é uma lâmpada dessa unidade. Quando eu vou, por exemplo, calcular a minha potência que minha casa consome, porque quando você for fazer um projeto elétrico, você precisa saber a potência que tem na sua resistência. Então, a potência, uma residência é dada em quilowatts. Você, por exemplo, vai trabalhar numa usina de Samuel, uma usina do interior, uma PCH, que é pequenas centrais hidrelétricas, ela gera muita energia elétrica. Ou seja, a potência que você dá numa usina é dada em megawatts. Por exemplo, a usina que tem aqui
de Giral e Santo Antônio, elas já eram 3.500 megawatts, tá? Ou 3,5 gigawatts. Mas ninguém chama de giga, né? Chama de, a maioria chama de watts, megawatts, quando você vai se referir a uma usina. 3.500 megawatts, gente, é muita energia. Para vocês terem uma ideia, só Porto Velho consome 50 a 70 megawatts. Ou seja, de 3.500, Porto Velho, só Porto Velho consome só 50. E o restante ele é distribuído para o Brasil todo. Então, essas usinas não foi construída para a gente, foi construída para o Brasil inteiro. Não é só uma usina, são várias usinas interligadas. Esse procedimento a gente explica em outra disciplina. Para você converter uma unidade de milho para micro, você tem várias técnicas. Uma técnica é, você coloca essa tabela aqui, você coloca uma vírgula aqui na frente, e você coloca mais 2 zeros na frente, ou seja, se você converter esse de watts para milho, você anda 3 casas, 1, 2, 3, a vírgula fica aqui, então você tem 2.500 miliwatts. Vamos supor você quer converter 2,5 watts para quilo. Você coloca os zeros aqui na frente e coloca a vírgula bem aqui. Então, você tem 0,0025 watts, né? E aqui por diante. Aqui a apostila explica para você. Agora, a equação. Como que nós vamos calcular a potência elétrica? Isso é muito importante. Gente, essa equação, lei de Ohm, potência elétrica, é a equação que a gente leva para o curso todo, na engenharia, no curso todo, são essas equações. Potência, tensão e corrente. E aí você pode criar uma regra para você. Por exemplo, eu criei a Kinverri, do triângulo de tensão, corrente e resistência. Essa aqui, vocês podem criar uma para memorizar, né? Que frase você pode criar para PVI? Aí eu vou deixar com vocês agora. Que frase decorativa a gente pode utilizar para PVI? Deixa eu verificar aqui. Como vocês têm a mente bem processada, eu vou pedir ajuda de vocês agora. Vamos criar uma regra PVI. Ninguém tem uma... Eu não faço ideia. Não tem ideia? Alicia, Adriano, Clístene? Nenhuma, professor. Também não, professor. Não, né? Vocês vão ter uma ideia. PVI. Não, geralmente essa equação eu também não queria regra, porque ela é muito calculada, né? Por exemplo, na próxima equação, na época que eu estudava, eu criei a energia para todos, a nossa turma. Que é a equação E de energia elétrica, P de potência e T de tempo, né? Energia para todos. Parece ser besteira, tem muitos engenheiros que criar esse triângulo de potência é besteira, mas, gente, é muita equação. Pensa numa área que tem equação. É a nossa área elétrica. Tem muita equação. E tem 2 formas de você aprender, de você memorizar o que você está aprendendo. A primeira é você relacionar o que você viu com algo que você já tem, que você já sabe. E a segunda é você tentar entender o que tem por trás dela. Mas para você tentar entender, você precisa se aprofundar, e isso leva tempo. Então, relacionar o que você tem na mente é mais fácil, é uma técnica bem mais simples. Então, quando você relaciona, por exemplo, uma frase que é alegre, divertida, que sua frase memoriza mais rápido com algo que é técnico, fica bem melhor. Então, como vocês não têm nenhuma, eu vou deixar que alguém tenha alguma ideia e depois compartilhe. Então, vamos para a equação. Quando você quer, por exemplo, calcular a tensão, eu vou entrar na outra turma
aqui, cadê eles? Tem uma outra turma que vai começar agora. Deixa eu acessar aqui. Então, quando você quer calcular a tensão, você isola aqui o V, sobra o P e o I, né? Então, você, quando está um debaixo do outro, é dividindo. Então, V é igual a P sobre I, ou seja, tensão é igual a potência sobre corrente. Quando você quer calcular a corrente elétrica, você isola aqui a corrente elétrica, sobra o P e o V. Então, P dividido por V. Então, corrente elétrica, o I é igual a P sobre V. Ele dá o exemplo aqui. Você tem a potência, que é dada... Perdão, ele dá o seguinte, uma lâmpada de lanterna tem 12 watts e uma corrente 0,5 amperes. Qual é a potência dessa lâmpada? Quando a gente compra uma lâmpada, gente, a gente precisa ter dois dados que são muito importantes. A potência e a tensão. Se você compra uma lâmpada, geralmente a pessoa leva a lâmpada, né? Mas quando você vai comprar uma lâmpada... Se você quer comprar uma lâmpada idêntica, você precisa saber a tensão e a potência. São esses dois dados fundamentais. A tensão, ela dá aqui 12 volts. A corrente você dá, vamos calcular a potência. Se eu quero calcular a potência, vamos desenhar aqui o triângulo das potências, PVI. PVI. Se eu quero calcular a potência, é muito simples. É V vezes I. Então, V vezes I, quanto é que dá metade de 12? 6. 6 watts. Muito simples. A equação da potência elétrica, ela se deu pelo James Watts e também ela é chamada de Joule. Joule é... Deixa eu ler aqui. Deixa eu verificar aqui... Joule é a unidade de potência, porque quando você fala, se você for conversar com um físico ou com um engenheiro, se você falar a palavra potência, a potência é Joule, que é trabalho. Mas quando você fala potência elétrica, aí você dá a unidade de watts. Tá? E existe várias formas, você pode manipular a potência elétrica, você pode manipular ela, você junta as duas equações para encontrar uma. Por exemplo, você tem aqui a QIVRI da equação número 1 e quer saber, e tem a equação número 2, PVI. Aí quando você quer saber, por exemplo, a tensão, né? Vou dar um zoom aqui. Por exemplo, você quer saber a tensão elétrica. A tensão é igual a resistência vezes corrente. Deixa eu entrar aqui na outra turma, que ele já deve estar online. Não tem ninguém. Boa tarde, Josué. Só você aqui. Já já vou iniciar. Vou esperar aparecer mais algumas pessoas para iniciar a reunião. Beleza? Então, continuando com a turma de predial ou eletrônica. Fundamentos da eletroeletrônica. Nós estávamos aqui. Eu quero saber, aí você tem aqui a potência igual a tensão vezes resistência, ou vezes corrente. Você quer calcular a tensão, o V. Mas aí, qual é o objetivo de explicar isso para vocês aqui? É bem simples. Eu quero saber a tensão, mas eu tenho o valor da resistência. E não tenho o valor da corrente. Como que você vai fazer isso? É bem simples. Você vai substituir aqui a equação, ou seja, tensão vezes corrente, né? Perdão. Tensão é igual a resistência vezes corrente. E aí, você pode substituir, tem várias formas de fazer isso. Você pode substituir o I dessa equação.
O I da segunda equação é igual a potência sobre tensão. Então, vai ficar, seguindo aqui, vai ficar resistência é igual a potência sobre tensão. Tem várias formas de calcular, gente, várias formas. Aqui, ela substituiu pelo R. Então, potência é igual a resistência vezes I ao quadrado. Aí você vai pensar, professor, eu não entendi nada do que o senhor falou. A única maneira de você entender essas equações aqui é você fazer exercício, é calcular. Porque eu explicando aqui, a pessoa não entende nada, mas é calcular. Deixa eu avisar aqui para outra turma. Só tem o Josué. Então vamos continuar aqui. Aqui o livro está dizendo o seguinte: essa equação pode ser utilizada para determinar a potência de um componente conhecido como a equação de potência por efeito Joule. Podemos realizar o mesmo tipo de dedução para obter uma outra, por determinar a potência a partir de uma tensão da resistência. Então, a potência do efeito Joule é potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Isso porque ele substituiu o I, né, é igual a tensão sobre resistência, e aí ele substituiu essa equação aqui, ó. E aí, quando você tem V vezes V, quando você tem V vezes V aqui, V vezes V é V ao quadrado. Fala, meu mano. Deixa eu avisar aqui a outra turma. Boa tarde, Fagner. Boa tarde, Josué. Vou esperar aparecer mais uma pessoa para eu continuar a aula, beleza? Tranquilo. Continuando aqui. E aí você tem essas possibilidades de equação. E aqui ela dá uma tabela de equações. A gente não precisa decorar isso, tá, gente? Tudo isso de equação. Você só precisa entender a equação da lei de Ohm e a equação da potência elétrica. Só. Aqui ele dá uns exemplos, e aqui ela fala a lei de Joule, e a potência nominal. Isso aqui eu já expliquei. E aí, gente, para finalizar, eu vou contar uma história para vocês, que é essa história aqui, ó. Talvez alguns de vocês não nasceram nessa época, mas eu vou deixar que vocês leiam, mas eu vou realizar. Vou contar essa história. O Brasil, ele é um país referência no mundo em relação à energia elétrica. Por quê? Boa parte da nossa energia elétrica, ela é hidráulica, ou seja, por usinas hidrelétricas. Graças à nossa região norte, por ter vários rios e ter possibilidade de criar essas usinas. A vantagem é que você tem menos poluição. Se a gente se comparar com a China, Estados Unidos, boa parte desses países, eles usam energia térmica, ou seja, energia gerada da produção de óleo diesel, e carvão. Isso é extremamente poluente. O Brasil, ele usa energia hidráulica, isso é muito bom. Só que nem sempre foi bom assim. Em 2001, 2002, a gente teve uma crise energética. E quase o Brasil ia ter outra crise energética agora em 2012, 2014, que foi uma das crises energéticas que teve. E o que acontece numa crise energética? Simplesmente acontece um blackout. O que é blackout? É quando acontece vários apagões. Então, o Brasil é um país muito grande, é um país continental, e quando acontece um blackout, vários países ficam sem energia. O problema não é você ligar de novo, quando você liga de novo uma usina, acontece um curto-circuito e ela desliga, porque tem várias pessoas conectadas na rede, então ela precisa ser ligada aos poucos. Em 2001, 2002, houve racionamento de energia, para vocês terem uma ideia. Imagina você ficar uns dias com energia e uns dias sem. Então, foi algo horrível. Uma das maneiras disso evitar, na época, isso aqui não aconteceu, né, na época, porque aqui em Rondônia existia uma usina específica para cá, né, que era Samuel. Mas São Paulo, Paraná, Minas Gerais, sofreram muito com isso. E, para resolver isso, foi construída várias usinas, que hoje a gente tem várias usinas no Brasil, né? E foi solucionado que essas usinas que foram construídas em outros estados fossem interligadas.
E aí surgiu a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. A turma que eu leciono da Energisa conhece muito bem, porque a ONS, quando bate, a ONS, a ANEEL. A ANEEL, ela criou a ONS, junto com os órgãos federais, o Ministério de Minas e Energia, e é um órgão assim, extremamente poderoso, porque a ONS, ela controla todas as usinas indiretamente. Ela não controla diretamente, ela solicita que as usinas funcionem ou não. E aí, com base nisso, a gente tem várias usinas fornecendo várias potências, energia para vários estados. E conforme vai tendo demanda no país, há necessidade de construir novas usinas. Havia projetos de mais construções de usinas aqui em Rondônia, usina de Machadinho, mas a gente não sabe, eu não sei se vai sair do papel, mas eu li uns artigos dizendo que provavelmente não, porque o consumo de energia do Brasil se estabilizou. Deixa eu voltar aqui para a segunda turma. Bom dia, Rayara, bom dia, Josué, bom dia, Fagner. Eu estou finalizando com a segunda turma aqui. Em 2 minutinhos eu inicio com vocês. Eu acho que vocês já devem estar almoçando, né? Já inicio. Eu ia tomar café agora. Vixe, Maria. Eu já tô fazendo lanche ainda. Então é isso, gente. Eu estou elaborando uma mega lista de exercícios para vocês. Turma da Salve, Rayara. Eletroeletrônica. Aí, E doido. se baseando no livro E aí, de quando vocês é que para vai fazer ter esse de lanche exercício. de novo aqui na Meu Deus do pequena? céu. Ei, mano, eu tô na cheguei de comer o lanche, Certinho? ó, tudo de hoje, mano. Vai lá que essa promoção tá boa demais. Certo, turma? Clistone, Wesley, Adriano, Alicia. Tudo certo. Aham, entendi. Certinho? Então, Aham. com a lista de exercício, eu quero que vocês agora, terminando essa aula, vocês vão pegar uma cadeira, vocês vão subir em cima do teto, vocês vão pegar uma lâmpada, a primeira lâmpada que vocês vão pegar e vocês vão anotar eu quero 3 dados. Eu quero saber qual é a potência da lâmpada, eu quero saber a tensão da lâmpada e eu quero saber a potência luminosa em ohms. Vocês vão anotar esses dados lá no grupo. E aí eu vou interagir com vocês, tá? Beleza? Eu vou encerrar a videoconferência agora. Encontro vocês lá daqui a pouco. Você pode repetir, professor? Só fala demais dessa alta turma, meu Deus do céu. Você pode repetir, professor, rapidão? Vocês vão pegar uma lâmpada da casa de vocês, cuidado para não quebrar. Quando vocês pegarem uma lâmpada fluorescente, você tem que ter cuidado, não pode pegar no vidro, porque você quebra ela. Aí vocês vão apanhar, né? Então tem que pegar na base da lâmpada, na parte de cima, né? Para não quebrar ela. Se for aquelas lâmpadas fluorescentes compactas. A maioria das lâmpadas residenciais são essas. Se for lâmpada LED, a lâmpada LED, ela não quebra, né? Você pode tacar ela no chão que ela não é vidro, aquela parte branca dela. Ela é um plástico. Vocês vão pegar uma lâmpada, vocês vão anotar, eu quero 3 dados, vocês vão compartilhar no grupo agora. Eu quero saber a tensão dela, tensão elétrica, eu quero saber a potência dela, e eu quero saber a potência luminosa. De 2 lâmpadas, pelo menos. 2 lâmpadas. Vocês vão colocar esses dados lá no grupo. Não é mandar foto, é escrever. Escrito. Beleza? Vou aguardar esses dados lá no grupo agora. Agora eu vou para outra turma. Certinho? Clistone, Wesley? Então, Sim. aguardo lá esses dados. Até a próxima videoconferência, segunda-feira, com a nossa continuação da potência elétrica. E uns exercícios aí top que eu estou elaborando para vocês. Professor, e o exercício da aula passada, como é que eu faço para fazer? Posta lá no Google Sala de Aula. Aí eu tenho que... Acho que eu não postei ainda lá no Google Sala de Aula, que estou sobrecarregado. Sim. Mas, se tiver alguma postagem lá, resolve tudo que tem lá, que tiver pendente. Sim. Beleza, Wesley?
Mas não apareceu ainda não a turma pra mim lá, não. Eu vou pedir um favor, Wesley. Liga pro Senai agora, naquele número que eu te mandei, naquele número fixo, tá? É 3226-6766. 3224, eu não lembro. Tu liga agora e conversa com... Conversa. Porque eu acho que tu tá na turma da tarde ainda. Mas Sim. verifica lá. Só verifica. Beleza? Aí eles vão te Tá responder. bom. Tá, obrigado. Então, até segunda-feira, Wesley. Qualquer coisa me liga se tiver alguma dúvida. Entrei Sim. numa loja e tá toda a descrição no final dela. Não tem um Google, não tem isso.